Boas tardes. Boa tarde, professora. Beleza, galerinha? Pessoal ainda não entrou, mas tá beleza. Quem que não entrou? Não, o pessoal tá entrando ainda. Ah, sim. E aí, vocês conseguiram fazer o mapa mental? Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, Maria Eduarda. A Júlia falou que conseguiu. Professora. Oi. Vocês conseguiram entender lá o princípio de força potente, força resistente? Sim. Claro. Então, a gente já pode fazer a prova agora. Aí também Vou ver se vocês estão mentindo, né? já é demais, né, professora? Não é não, uai. Vocês falaram que entenderam, entenderam, ué. Mas não é muito difícil, né? Esperando aqui todo mundo conectar. Hoje a gente vai começar um assunto novo. Pessoal, como sobrou pouco tempo assim para eu trabalhar física com vocês, então eu vou passar pelos conteúdos, mas não vou ficar aprofundando muito, não, porque não dá tempo e eu não quero privilegiar um conteúdo só. Então eu vou passando pelos conteúdos, dando uma pincelada, e ano que vem vocês vão aprofundar. Hoje eu tive uma notícia tão boa para o ano que vem, mas eu não vou falar o que é. O quê? Eu tive uma notícia boa para o ano que vem, mas eu não vou falar o que é. Ah, não, professora. Legal, né, professora? Então, por que você fala que teve a notícia? Ah, Não, professora. Começou, termina. Boa tarde. Nossa, Pois é. Tem que terminar agora, professora. sabe por que eu não posso falar? Não posso nem dar um spoilerzinho, porque eu não tenho certeza, assim, absoluta. Então, se eu falar, depois não for, e aí eu falei borracha, eu vou ficar de mentirosa, hein? Fala mesmo assim, professora. Não posso. Não sei ainda. Não tenho certeza. Mas, assim... Professora, mas a senhora promete pra nós. Quando a senhora descobrir se é verdade, a senhora vai falar pra nós. Nono 1 e nono 2. Mas ainda vai descobrir esse ano? Não, eu espero que sim, Ana Júlia. Espero que sim. Mas é notícia boa, é notícia boa. Eu, pelo menos, eu achei bom, né? Não sei se vocês vão achar, mas gostei. Vocês estão preparados para o novo ensino médio, gente? Como é que vocês estão pensando, assim? Apesar que acho que agora nós Tô estamos... animada. Ó, Maria Eduarda, gostei de ver. Eu porque a gente tô está num querendo. momento tão assim que a gente está vivendo hoje, né? A gente não sabe nada do dia de amanhã, que parece que fica meio distante, assim, né? Mas eu acho que o novo médio é muito legal. Todos os nonos vão ser novo médio, né? Oi, Gabi. No novo médio tem prova? Olha, então, tá vendo? Como é umas coisas que mudam, eu não posso falar. Não tem prova, tá? Mas não significa que não há avaliação, entendeu? Por exemplo, a avaliação que vocês fizeram do Espaço da Ciência, entendeu? Onde vocês puderam consultar, vocês puderam trocar ideias, né? É um tipo de avaliação, mas não é a prova tradicional do jeito que vocês estão acostumados. Então, o pessoal que, por exemplo, a prova às vezes vai ser, sei lá, confeccionar um vídeo. A prova às vezes vai ser vocês trabalharem em equipe. Então, o jeito de avaliar é diferente. Só que, assim, esse ano em si, os meninos do Novo Médio fizeram prova, por causa que está desse jeito, não tinha como trabalhar em equipe e tal. Certo, moçada? Mas eu garanto que vão ser mudanças boas, tá? Vamos começar assunto novo, então, falando de calor. Nós passamos por uma onda de calor absurda, onde não se via esse calor há 86 anos. Vocês acreditam que não fazia aquele calor? Uhum. E nossa, a gente está sendo pioneiro, assim, pioneiro não, mas a gente está passando por várias provas, né, nesse ano, 2020. Sobrevivendo em pandemia, sobrevivendo a onda de calor, né? Nós somos sobreviventes. Moçada, quando fala a palavra calor, o que vem na cabeça de vocês?
Eu induzi, né? Eu coloquei a imagem, aí é a hora que vocês vão pensar isso aí. Algo muito quente. Vai falando. Algo muito quente, Sol. sol. Sede, água, vento. Essa imagem dá muita sede. Vou beber uma água aqui para. Que mais? Sensação de... Eu ia falar sensação de calor, mas... Abafamento, assim, né? Sensação de estar cozinhando. Ó, a Maria Eduarda já foi para um viés que ninguém tinha falado. Cozinhar. Ninguém pensou em produzir um alimento com calor, né? Mas a gente faz isso todo dia quando a gente põe o leitinho para esquentar no micro-ondas. Isso é calor? Leite Né? no micro-ondas? Você não esquenta o leite no micro-ondas, não? Não. Tem gente que faz. Eu não, mas tem gente que faz. Você põe na caneca para esquentar? Não, na panela mesmo eu esquento o leite. Vixe, vai sujar a panela. Nossa, professora, eu não esquento leite, não. Não consigo beber leite quente, não. Ah, eu gosto de um leite quente. Leite quente, que eu sou lá de Piracicaba, eu gosto de leite quente. Então, mas assim, o micro-ondas é uma forma da gente usar o calor, né, ao nosso favor. Quando a gente também pega aí uma panela de pressão, qualquer panela, né, e a gente consegue aquecer um alimento, cozinhar um alimento, também estamos usando calor a nosso favor. Outra coisa que depende do calor, né, e a gente usa um instrumento, né, para medir o calor, que está sendo agora, está até inflacionado, é o termômetro, né? Então, vamos lá. Vamos começar nosso estudo de calor. Então, eu já perguntei para vocês o que é calor, e vocês falaram o que veio na cabeça de vocês, mas quando a gente vai para a ciência, a gente precisa compreender o que de fato é o calor. E aí tem um experimento muito simples que eu queria muito fazer com vocês, mas eu não tinha balão. Eu tenho vela, mas não tem balão. Eu vou ver se eu faço na semana que vem, vocês podem me cobrar, tá? Porque até semana que vem eu já fui no mercado e dá tempo de eu comprar. Mas vocês já fizeram um experimento onde vocês enchem o balão com ar e aí vocês colocam ele para perto da vela acesa? Já fizeram? Geralmente no 6º ano a gente faz esse experimento. Não. Não? Nunca fiz, Isso, Ana mas Júlia. ele deve estourar, né? Isso, ele estoura, Maria Eduarda. Agora você fala assim, por que que estoura? Porque o balão é fino? Porque o balão... tem um detalhe. Vai queimando? Tem um detalhe que nessa imagem tá meio confuso. Você não põe a vela encostada no balão, não, tá? Você deixa a vela assim, ó, meio distante. Fora. Aí a Maria Eduarda falou que é porque vai queimando. Mas por que queima, né? Vamos pensar na panela de pressão. É o mesmo princípio. Eu coloco a panela de pressão, coloco água lá dentro, né? Encho um tanto de água, coloco umas batatas cruas e tampo a panela. Conforme eu vou esquentando a panela de pressão, né, o que vai acontecendo com a água que está lá dentro? Vai evaporando. Vai evaporando, vai. né? Ela ferve e evapora. Aí por isso você tem que deixar um espacinho assim na panela de pressão, para ter onde o vapor ficar. Se você enche a panela tudo até a tampa, aí você explode, né? Então, você deixa aquele espacinho, evapora. E o vapor, como é que ele fica lá dentro? Ele fica parado ou ele fica em movimento? Acho que em movimento. Em movimento. Tanto é que a panela ela dá uma tremida. E aí, quando o vapor começa a sair, ele produz movimento que ele faz... Não é? Olha, imitei igualzinho. E por que então que o balão estoura quando a gente aproxima uma vela dele, mas não encosta? Ó o grilo. Hã? Ó o grilo. Quê?
Por que que o balão estoura, então, quando a gente aproxima uma vela dele, sem encostar, sem queimar a borracha do balão? Uai, porque é muito calor na borracha. Tá indo calor aqui, mas não é a borracha que vai queimar. O balão não Atrito? tá cheio. Também não, porque ele tá parado, eu não tô fazendo isso aqui, ó. Por que que o balão estoura? Lá dentro eu tenho o quê? É o ar que fica Tem mexendo. oxigênio. Ah, Natália, matou. Fala de novo. O ar, ele começa a mexer e aí ele tenta sair, mas não tem lugar. É isso aí. A panela de pressão, se ela não tiver a válvula, ela estoura igual o balão, mesmo sendo de metal. Agora, o balão, com um pouquinho de calor que você dá para o ar que está lá dentro, o ar começa a ficar tão movimentado que ele faz isso aqui na parede do balão. Ó. Ele fica fazendo pressão na parede do balão, até que ele rompe, por ser muito fininho. Então Pode tipo falar, assim, se eu encher ele e colocar em cima da vela, e ao mesmo tempo que ele estiver em cima da vela, eu abrir um pouco lá onde eu fecho com o dedo, lá onde amarra, aí ele não vai estourar, ele só vai ficar murchando? Exatamente, Ana Júlia, como uma panela de pressão. Ah, tá. A panela de pressão é isso. Ela tem uma válvula de escape. Então, olha só a definição aqui. O calor é uma energia, né, térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não tem diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor. Então, sabe o pé frio, quando tá gelado, você tá com o pé gelado? Aqui em Goiás é meio difícil ficar com o pé gelado, né? Só quando liga o ar-condicionado muito potente. Mas sabe quando o pé tá gelado, aí você vai e encosta num pé que tá quentinho, embaixo da coberta, sabe? Não. Aí o que vai acontecer? Pô, Ana Júlia, tão bom esquentar o pé. Olha só, aí você tá lá com o pé gelado, tá com a mão gelada, então. Aí você pega na mão de alguém que tá com a mão quente. O que vai acontecer? Fogueira, tá frio, aí eu coloco o pé perto da fogueira. Pode ser a fogueira também. Vamos pensar aqui, ó, essa mão da aliança é a mão gelada, e essa mão é uma mão quente de outra pessoa. Quando a mão gelada encosta na mão que está quente, o que acontece entre elas? Atrito. Ó, Alexandre, eu não estou passando uma mão na outra, eu só estou encostando. Eu não tenho uma troca de calor? A que está mais quentinha está passando calor para a que está fria. Então, essa troca de calor, né, de energia térmica, né, só acontece porque eu tenho uma mão com uma temperatura diferente da outra. Certo? Então, calor só existe se tiver diferença de temperatura. Tanto é que o dia que você está... Para você sentir calor, né, a sensação de calor, tem que estar fazendo mais que 37 graus. Senão você não sente tanto calor. Por que você não sente tanto calor se tiver 37? Estou falando 37 de sensação. É a temperatura do nosso corpo, normal. Isso! Então, a gente só vai sentir calor se tiver 38. Tá? Só que aí, lógico, tem a sensação térmica, né? Vamos supor, se tá, às vezes, 35 graus, mas não tá ventando nada, às vezes a gente tem a sensação que tá uns 38. Certo? Ou, às vezes, tá 30 graus, mas tá, sei lá, tá 35, mas tá ventando, aí a gente tem a sensação que tá um pouquinho mais frio, 32, aí a gente já sente aquele friozinho. Por quê que a gente sente frio daí? Porque meu corpo tá mais quente que o ambiente. Então, meu corpo está sendo fonte de calor para o ambiente. Então, eu estou perdendo energia para o ambiente. Certo? Bom, e se a gente pudesse observar como é isso, né? Esse ganho de calor pelas partículas. E aí, olha que gif bacana. Eu tenho aqui, então, uma chama e aqui eu tenho um bastão. Ah, tipo quando a gente vai fazer brigadeiro e a gente esquece, eu sempre faço isso, esquece a colher dentro da panela. Aí você deixa um minutinho e você vai ali fazer um trem.
Quem É fez desse isso? jeito Quem faz? sempre. É sempre assim. Pai, qual que é a reação, Maria Eduarda? Não, eu queimo minha mão, né? Que eu esqueço, enfio a mão lá. Justamente. Então, a gente esquece a panela a colher, então esse aqui é o cabo da colher, tá? E aqui é a fonte de calor, aqui, a chama, né? O que acontece? Os átomos da colher, eles vão esquentando, né? Vão recebendo calor, e eles vão se agitando. E é isso que faz eles ficarem quentes. É a agitação das partículas, certo? Então, quanto mais agitada uma partícula, mais calor ela doa. Olha que loucura. E isso vai passando de partícula para partícula, né? Então, o que está mais perto da panela vai ficar mais quente, o que está mais longe, um pouquinho mais frio. Oi, pode perguntar, Gabi. Por que o fogo tá azul? Existe chama de tudo quanto é cor, tá, Gabi? A chama azul é a chama comum desse gás de cozinha que a gente tem. Tá? Agora, a da vela já não é azul. Por que muda, professora, a coloração? O produto que está sendo queimado, Gabi. Mas eu vou falar disso ano que vem, mas eu não posso falar. Mas eu quero falar, mas eu não posso. Nossa, bom. Bom. E vamos falar de equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Pelo que a gente falou. Dá uma olhada na imagem aí e tenta matar a charada. O Alexandre, eu vou descrever a imagem para você. É um café quente, tá? E aí está sendo colocado leite gelado nesse café quente. Equilibrar a temperatura, professora? Ó, que difícil. Isso aí, Ana Júlia. Professora, só que tipo... Não, esquece, nada. Pode falar, fala. Não, nada. Então, o que é equilíbrio térmico? Equilíbrio. Isso, Alexandre. Quando o leite fica, quando o café que está quente recebe o leite gelado e ele fica morno, então é porque ele atingiu um equilíbrio térmico. O café não tem mais calor para doar para o leite, tá? E como o leite estava numa temperatura mais fria que o café, ele nunca doou calor para o café. Beleza isso aí? Então, quem que era a fonte de calor era o café quente. Só que chega uma hora que o café doa toda a energia que ele tem. Então, o leite ele não vai mais esquentar, né? Só que se a gente deixar esse sistema aberto, a xícara lá em cima da mesa, dali uma meia hora, como é que vai estar esse café morno, esse leite com café morno? Gelado. Gelado. Frio, né? Aqui em Goiás nada fica gelado. Para onde que perdeu o calor, então, do leite morno? Pro ar? Para o ambiente, isso aí, para o ar. Né? Então, tá vendo como a gente está sempre trocando energia, gente? Que a gente falou lá da lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, com energia térmica, também é assim. Se eu estou eu estou com o ar-condicionado ligado, meu pé está gelado nesse momento. Para quem que eu estou perdendo calor aqui, ó? Eu estou mais quente que o ar aqui que está na minha volta. Então, para onde que eu estou perdendo meu calor, minha energia? É o mesmo da xícara de café. Pro ar. Pro ar, o ambiente. Se eu estou com meu pé frio aqui, e aí chega minha filha e põe o pé quentinho no meu, aí ela vai me doar calor, e o meu pé vai se aquecer, até atingir um equilíbrio térmico, onde nem ela consegue mais doar calor e nem eu recebo mais. Aí o pé fica na mesma temperatura. Tá difícil, gente, esses exemplos, ou tá conseguindo imaginar? Tá fácil. Ah, que bom. Sabia. Vamos dificultar, então. O que significa dizer que uma comida é calórica, então? E aí eu coloquei, Alexandre, a imagem de um fast food, tá? Sanduichão, frango frito para acompanhar e uma Coca-Cola aí para Ela tem muita energia? É calórica, porque tem muita caloria. Ó, eu coloquei três. Mas... Tem muita caloria. Isso, tem muita caloria. E o que é uma caloria? O que é ter muita energia, Gabriela? Açúcar?
Eu vou dar um minutinho para vocês darem uma pesquisada. Por que comidas com mais açúcar são mais calóricas, Ana Júlia? Vou contabilizar aqui 1 minuto. 2. Porque ela se transforma em açúcar. Porque ela se transforma em açúcar. Transforma em açúcar? Já... Então, e por que o açúcar é calórico? Queria que vocês dessem uma busca aí. Complica não, Giovana. Tava fácil, você viu os meninos falando que tava fácil? Porque sustenta, então. Professora, Vou falar. pode ser porque no organismo transforma... Não, calma. No organismo, o açúcar é transformado em gordura, tipo... Peraí, seria isso? açúcar é açúcar, gordura é gordura. Você buscou? Não é por causa da Dá uma açúcar. pesquisadinha na Júlia. Deu até fome. Professora, é em energia? Fala de novo, meu bem, que eu coloquei o chat na frente, Maria Júlia. Não... É em energia? Ah, foi você que escreveu aqui? Não, foi a Júlia Rodrigues, Não. muita energia. Ah, tá chegando na onde eu quero, Maria Júlia. Energia. Fonte Tem de a ver com energia. Fonte de energia. Ano passado, na aula da Sara, nós fizemos uma aula de sanduíches mais saudáveis, de comer na hora do intervalo, lembra? Professora, Qual, Sara? Da Sara Fernandes. professora, Oi, Ana Júlia. ela é calórica... É por causa que ela libera muito calor? Tá aí. Deixa eu ver, é isso aí, Ana Júlia. Peraí, deixa eu só olhar aqui a resposta da Júlia Rodrigues. Ela colocou assim: a caloria é a quantidade de energia que um alimento fornece ao organismo para desempenhar funções vitais. Então, quando a gente come um alimento que é um fast food, né, que tem muita gordura, muito açúcar, o que isso significa? Ele tem muita energia contida lá nas moléculas que formam ele. Então, se esse aqui é uma molécula, esse aqui é outra, elas estão grudadinhas. O que está fazendo elas ficarem grudadinhas? É uma energia, tá? Quando a gente come esse alimento, ele se quebra. E aí fica para a gente a energia deles. Aí não tem problema eu comer fast food de vez em quando, porque eu vou gastar essa energia vivendo, piscando o olho, pensando, assistindo a aula da professora Giovana. Mas se eu como fast food, fico deitadão, vou lá, né, descansar, eu não vou gastar energia. Então, o que eu faço com essa energia? Acumula. Acumulo, né? E aí que eu começo a engordar. Mas vamos adentrar um pouquinho mais aqui, ó. O que significa falar que um alimento tem muita caloria? Uma caloria, tá? Uma caloria é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, tá? De 1 grama de água. Então, se eu pegasse aqui, ó, 1 grama de água, você não dá nem para ver, né, a gotinha aqui. Sei lá, 1 grama de água. Esse 1 grama de água, vamos supor que ele esteja 20 graus, tá? Eu quero que ela vá para 21 graus. Uai, se eu quero esquentar minha água, o que eu tenho que doar para ela? Calor? Calor, né? Para eu subir esse 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso doar uma caloria. Então, caloria é a unidade de calor. Tá? Só que aí, cada coisa, cada substância vai ter, né, uma temperatura, um calor específico que a gente chama. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui.
um amendoim, tá? O amendoim, ele é bastante calórico, tá? Por isso que não pode comer muito. Aí, o amendoim, para ele aquecer, ele precisa de muito calor, tá? Então, o calor específico dele é alto. Agora, se eu pegar água, ela vai ter um calor específico um pouco mais baixo que o do amendoim. Mas eu preparei um videozinho aqui, eu não vou passar ele inteiro, é só o comecinho. Deixa eu só compartilhar o áudio. Eu sempre esqueço. É um nutricionista, tá? Ele está explicando alguns conceitos de nutrição. Então, vamos lá. Você sabe calcular as calorias de um almoço ou até mesmo um lanche da tarde? Fica no vídeo até o final que eu vou te ensinar a calcular as calorias de uma refeição e até mesmo as calorias totais que você consome em um dia inteiro. Para podermos calcular as calorias de uma alimentação, precisamos saber o que são macronutrientes. Se você ainda não sabe o que são macro e micronutrientes, eu tenho um vídeo específico para você assistir após terminar este vídeo aqui. Lá eu te explico o necessário que você precisa saber sobre os macros e micronutrientes. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Pois bem, continuando. Temos como macronutrientes os carboidratos, proteínas e lipídios. Cada um deles tem um valor energético que também podemos chamar de quilocalorias. Os carboidratos nos fornecem 4 quilocalorias a cada 1 grama. As proteínas também nos fornecem 4 quilocalorias a cada 1 grama. Já os lipídios nos fornecem 9 quilocalorias a cada 1 grama. Sabendo disto, o que precisamos fazer? Vamos pegar como exemplo a tabela nutricional de um iogurte integral. Não. Em uma porção de 170 gramas, que equivale a 1 unidade, ou ao frasco inteiro, o iogurte nos dá 168 quilocalorias, dos quais está dividido em 25 gramas de carboidratos, 5 gramas de proteínas e 5,4 gramas de gorduras totais. Primeiro, calcularemos o valor calórico dos carboidratos. Já que o rótulo nos informa que este iogurte natural possui 25 gramas de carboidratos, multiplicaremos 25 vezes 4. Lembrando da regra que 1 grama de carboidrato está para 4 quilocalorias. 25 vezes 4 é igual a 100, ou seja, 100 quilocalorias. Agora as proteínas. No rótulo temos 5 gramas de proteínas, e 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias. Logo, 5 vezes 4 é igual a 20, ou seja, 20 quilocalorias. Por último, os lipídios, ou gorduras, como também podemos chamar. 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias. Logo, 5,4 gramas de gordura vezes 9. Opa, desculpa aí, galera, peraí. Teremos então 48,6 quilocalorias. Agora vamos somar o valor de quilocalorias que encontramos nos macronutrientes. Obtivemos 100 quilocalorias dos carboidratos, mais 20 quilocalorias de proteínas, mais 48,6 quilocalorias de gordura, totalizando 168,6 quilocalorias. Simples, não? Agora deixa... Não, não é simples. Meninos, a Ana Júlia me fez uma pergunta que eu fui tentar responder, aí eu travei o vídeo aqui. Mas era para parar aí mesmo. O que vocês entenderam dessa explicação do cara? Pra ser sincero, eu só entendi o 30 dos quilocalorias, o resto, nada. Então, vamos lá, João. Olha, vou voltar aqui um pouquinho o vídeo. Opa. Ele pegou, então, um iogurte, um rótulo de um iogurte natural, né? Ele falou aí, um iogurte. Um potinho de iogurte, quando a gente olha lá no rótulo, ele nos fornece 168 quilocalorias, tá? Aí, de onde que vem essa energia contida no iogurte? Vai vir do que compõe o iogurte. E do que o iogurte é composto?
daqueles macronutrientes que ele falou, que são os carboidratos, as proteínas e aqui as gorduras, os lipídios, tá? Aí a fibra alimentar, por exemplo, aqui, ó, ela não fornece nada de energia, porque fibra, gente, pensa assim, ó, alface, tá? Couve, é cheio de fibra. Por que você não engorda comendo alface e couve? Primeiro, porque a gente come pouco, tá? Primeira coisa é por isso. E segunda, porque a gente não consegue digerir. Então, tudo que a gente come vai sair nas fezes. Então, o que eu absorvo do alface? Quase nada, tá? De caloria, estou falando, de energia, tá? Mas o alface tem sais minerais, que é outra coisa. Mas, então, a energia contida nesses macronutrientes, elas vão ser transferidas para mim, tá? E aí ele faz o cálculo de quantos 25 gramas de carboidrato consegue transferir de energia para mim, que é a hora que ele chega aqui no cálculo, tá? Então, 25 gramas de carboidrato vai me dar 100 quilocalorias, tá? Moçada, 100 quilocalorias você perde assim um tapa, tá? É rapidinho. Então, vamos supor que você esteja fazendo uma prova. Você está lá fazendo aquelas provonas vestibular, tá? 4 horas, 5 horas de prova seguida. Por que que no meio da prova você tem que comer alguma coisa? Para repor energia? Para repor energia, né? Então, eu preciso repor energia. Então, é legal na hora da prova você comer alguma coisa que te dê muita energia. Por exemplo, chocolate. Né? Como o chocolate ele tem muita energia contida dentro dele, quando você comer, você libera essa energia para o seu corpo usar. E aí você vai queimar rapidinho. Agora, você tá lá domingão, sabadão de chuva, igual foi sabadão passado. Aí você não vai fazer nada, você só vai assistir Netflix, né? O dia inteiro. Ficar debaixo da coberta para não perder energia para o ambiente. Aí você vai e come um chocolate ainda, né? Porque é delícia. O que você faz com a energia do chocolate? Você gasta? Não. Você gasta um pouco, né? Para você entender o filme e tal. Mas a maioria vai ficar contida em você. Então, quando você faz isso, a tendência de se acumular é grande. Agora, você comer um chocolate, você vai correr, você perde tudinho ali. Tá? Mas não é para ficar comendo chocolate e correndo também, né? Não é para se matar. Bom, então, caloria é a quantidade de calor, né, necessária para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Aí a Ana Júlia me perguntou se o... Deixa eu ver a pergunta dela. Se o fogo tem caloria. Ana Júlia, o fogo tem calor, né? E ele que consegue aumentar a temperatura das coisas, certo? Mas a gente não come fogo, né? Porque o fogo, ele não é algo material, ele é algo imaterial. Então, a gente não consegue retirar caloria do fogo, não. Mas ele consegue nos aquecer. Nossa, eu falei um trem tão bobinho, né? O fogo consegue nos aquecer, que óbvio. O Marco Aurélio falou armazena. Ah, tá. Se comeu chocolate no dia de chuva embaixo da coberta, armazena tudo. Peraí. Bom, e aí a última coisa da nossa aula de hoje é a transmissão de calor. Como é que o calor é transmitido? O calor ele pode ser transmitido de 3 formas, tá? Por condução, por convecção e por radiação. Condução é a forma mais fácil da gente entender, que é a panela quente. Quando você pega no cabo da panela, né? E a panela não é o cabo de madeira, então é um metal aqui, aqueceu. Como o fogo aqui, ó, ele estava beirando o ferro da panela, então o ferro foi aquecendo de baixo para cima até que chegou no cabo. Então o calor ele foi sendo conduzido molécula a molécula até chegar no cabo. Convecção. A convecção é assim, ó. Quando as partículas elas ficam mais agitadas, elas vão ficando mais espaçadas, não é? Porque lembra, uma vez eu falei isso para vocês, você está numa multidão, está tudo muito quente. A tendência é você querer sair daquela multidão, ficar mais espaçado. Com as moléculas não é diferente. Então, conforme elas vão recebendo calor,
elas vão ficando mais agitadas e elas vão se espaçando. Conforme elas se espaçam, elas ficam menos densas, ficam mais levinhas. Então, a água quente, a tendência dela nessa panela aí é subir. E a água fria, que está com pouca agitação, que está lá em cima, ela fica densa e desce. E é por isso, gente, que ar-condicionado, ele é instalado sempre em cima. Por quê? Ele está resfriando o ar que está em cima, aí o ar que fica resfriado, ele fica pouco agitado, fica juntinho, fica denso e desce. E o ar que está aqui embaixo da cama, ele tá quente. Então, ele vai e sobe. Aí, isso vai permitir a circulação do ar, mesmo num ambiente fechado. Professora, quando ele está lá embaixo? Tá errado. Se lascou. Vai resfriar só embaixo e em cima vai ficar quente. Porque não vai ter essa alternância de corrente de ar frio e ar quente. Respondi, Gabi? Uhum. Antigamente, em apartamento mais antigo, eu morei num apartamento assim, tinha um lugarzinho de você botar aqueles ar-condicionado quadradão, e ele tinha um guarda-roupa, assim, que você botava e era embaixo. Mas é trem de doido, porque aí o ar não circula. Agora, a radiação já é quando você consegue transmitir. Ó, por exemplo, você está aqui, né? Aqui, você está fazendo aqui o brigadeiro. Não, você está aqui, né? Porque a mão está aqui. E você não está encostando no fogo, tá? Mas você sente a barriga esquentar, né? Não, Luísa, quando a gente faz almoço. Essas ondas de calor, elas vão sendo irradiadas. Certeza, né? Esquentar a barriga no fogo. Elas vão passando sem precisar de ter alguma matéria aqui, ó. Tá? Então, o Sol, ele está longe pra caramba da Terra. Entre o Sol e a Terra não tem nada. Não tem um cabo de panela, tá? Não tem água, não tem ar. O calor do Sol, ele consegue chegar aqui e esquentar a gente por radiação. Então, ele irradia a energia dele e a gente consegue captar, mesmo sem ter água, ar ou uma coisa sólida ligando a Terra e o Sol. Bom, e para a gente aplicar esses conhecimentos da aula de hoje, nossa, eu estou apanhando esse chat hoje. Qual que é a tarefa de casa de vocês? É uma tarefa super difícil, tá? Duvido que alguém deixe de fazer essa tarefa. Eu acabei de comer pipoca. Pô, Gabi, ó, já podia ter filmado, já podia ter feito a tarefa. Ó. Moçada, a gente só vai ter aula semana que vem, então vocês têm aí uma semana para vocês fazerem a tarefa. Pode ser no fim de semana. Faz uma pipoca, tá? Pode ser no micro-ondas, pode ser na panela. Tem até como você fazer pipoca normal no micro-ondas, que eu já vi receita, só que eu tentei e queimei a minha. Qual é o tempo que coloca pipoca no micro-ondas? Pois é, Alexandre, eu não sei. A pipoca normal ou você fala a pipoca de micro-ondas? A de micro-ondas. A de micro-ondas mesmo. A pipoca de micro-ondas vai depender do fabricante. Tem umas que é 5 minutos, tem uma que é 4 minutos, eu não sei. Vai não é porque eu vou deixar ele se virar. Então, dá para fazer pipoca normal, de milho normal, de saquinho, no micro-ondas. Não sei. Depois é fácil. Mas qualquer pipoca que você fizer, tá? O que eu quero? Que vocês filmem vocês fazendo a pipoca e que vocês descrevam nesse vídeo como que a pipoca estoura. Qual que é o mecanismo que leva lá o milho, que é duro, né? Ele dá, sei lá, brota, assim, né? Estoura. Como é que acontece isso? Tá? Aí vocês vão postar o vídeo lá na plataforma. Pode ser vídeo curtinho, gente, máximo 1 minuto. Não precisa ser nada muito longo. Fala, Gabi. Eu posso pegar um milho e colocar na panelinha e filmar para a senhora? Aí eu faço agora. Demais! A criatividade é de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Bem-vindo ao novo ensino médio. Pois é, mas não precisa ser só no micro-ondas, não? Pode fazer na panela normal? Do jeito que vocês quiserem. Ah, então tá bom. O importante é assim, ó. No micro-ondas, o mecanismo é um. Na panela, o mecanismo é outro. Entendeu? Então, você faz
e explica como que a pipoca estourou. O vídeo mesmo explica. Certo? O ar, faz um no áudio vídeo tem de que explicar, né, fundo. professora? Você pode, usa a criatividade. Vocês são ótimos para isso, o TikTok tá aí mostrando que vocês são ótimos. Quem pra conhece, fazer. professora? TikTok. Eu instalei, desinstalei, sei lá. No pior que a gente precisa, né? Moçada, então, no mais era isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Então, até Tchau. semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Bom final de Beijo. semana pra senhora. Tchau. Valeu. Com Deus, beijo. professora. Tchau. 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 Tchau.